Boa noite, meus queridos, tudo bom com vocês? Shalom. Pessoal, boa noite, tudo bem? Como vocês estão? Gente, como estamos enfrentando essa quarentena? O que você tem feito nesses dias? Estamos morrendo de saudade de todos vocês, viu? É isso aí. Tanta saudade que a gente decidiu fazer algo mais exclusivo somente para nós aqui e que essa palavra seja mais direcionada a cada um de nós aí. A gente preferiu mandar aqui no grupo do que a gente simplesmente fazer uma live mais aberta. E vamos tentar ser o mais direto possível na ministração de hoje. A ministração de hoje ela se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 4, verso 25 e 26. Eu vou ler para vocês bem rapidinho e depois a gente vai falar um pouco do que o Espírito Santo falou conosco a respeito dessa palavra. 2 Reis 4:25 diz: Quando se aproximava do Monte Carmelo, que Eliseu, que estava lá, avistou a mulher que subia e disse a Geazi, servo dele: Veja quem vem lá, a sunamita, a mulher de Sunem, aquela que nos hospedava sempre. Corra, Geazi, e vá encontrá-la. Pergunte a ela se aconteceu alguma coisa. Veja se o marido e o filho estão bem. Mas a mulher nada contou ao criado. Respondeu que tudo ia muito bem e continuou o caminho até chegar aonde estava o profeta. Amém. Se você for ler o contexto inteirinho aí do capítulo 4, você vai entender que essa mulher não tinha esse filho. Foi uma profecia na vida dela, esse menino. E depois que ele veio, cresceu e começou a trabalhar, acredito eu, ajudando o pai, em um determinado dia ele passou mal com muitas dores de cabeça, com fortes dores de cabeça e chegou a óbito. E essa mulher foi em encontro a Eliseu e no caminho que ela estava indo de encontro, Eliseu manda o servo dele, Geazi, e perguntar para ela se estava tudo bem com ela, com o marido e com o filho. E mesmo em um cenário de caos, que ela tinha acabado de perder o filho, ela pega e responde que tudo ia muito bem. E o que essa palavra vem para nos confrontar aí? Fala para eles o que você entendeu. O que eu entendo é que muitas das vezes, assim, a gente nem tá buscando aquilo, mas Deus, ele olha pro nosso coração, vê a nossa necessidade e nos presenteia com algo, né? Deus, ele vem com a profecia, ele fala que você vai alcançar, porque a própria palavra dele fala que ele tem coisas maiores do que a gente pensa. E aí a gente pensa que, assim, só porque a gente vai conseguir aquilo, não vai acontecer nada que possa nos fazer perder aquilo, que possa nos fazer ter dificuldades, né, para manter aquilo. Porque assim, às vezes para conseguir é fácil, mas e para manter? Foi isso que aconteceu na vida dessa mulher. Ela não queria, assim, não é que ela não queria, né? Ela não esperava o filho, Deus deu, e aí aconteceu uma situação que levou o filho dela. Mas ela fez algo diferente do que a gente tem feito no dia a dia. No dia a dia, a primeira coisa que acontece, a gente já quer largar tudo, a gente quer xingar, a gente quer maldizer o nome de Deus. Ah, não, eu recebi a profecia naquela igreja, eu não volto mais, isso e aquilo. Mas assim, a gente tem que guardar o nosso coração. Porque assim, a gente não pode sair falando qualquer coisa pra qualquer um, entendeu? Não é porque eu encontrei alguém na fila do pão que eu vou falar pra ele que eu tô passando. Não, a palavra de Deus fala que eu tenho que falar pra Deus. Eu tenho que falar, no mínimo, pra alguém que seja homem e mulher de Deus, entendeu? Tipo, meu pastor, minha pastora, meu líder, meu pai e minha mãe espiritual. Eu creio que foi isso que essa mulher fez, entendeu? Ela não querendo desmerecer o criado, mas assim, ela sabia que o criado não poderia talvez fazer nada por ela. Então por isso que ela respondeu, tudo vai bem. Mas será que a gente, quando a gente enfrenta situações difíceis, a gente consegue olhar com os olhos da fé e falar tudo vai bem? O interessante disso daí é que ela nem queria o filho, né? Se você for ler um pouco mais para cima no 2 Reis 4 aí, ela fala, quando ela recebe a profecia do profeta Eliseu, né, que ela iria ter o filho, ela pega e fala, não faça para mim profecias da qual eu vou ter expectativa, vai ser gerada uma expectativa cujo não vai acontecer. Ele pega e fala, não, eu estou dando a profecia para você, vai acontecer. E mesmo depois de acontecer, acontece daí que Deus recolheu o filho de novo. Mas é engraçado ver a perseverança dela em meio à crise, em meio ao caos, em meio a tudo explodindo. Ela vai lá e pega e simplesmente fala assim, tudo vai bem.
Uma analogia trazendo para o dia de hoje é quando você tromba alguém num supermercado e alguém pergunta para você como que você tá. Às vezes você tá tão quebrantado por dentro, vem tanta dificuldade do serviço, tanta dificuldade em casa, tanta dificuldade às vezes na igreja mesmo, ou nesse momento que a gente está vivendo agora, essa crise, essa pandemia aí que está assolando o mundo, e às vezes você não tem o que essa pessoa vai me ajudar? Então você fala, não, tá tudo bem, a vida tá tranquila. E muitas das vezes não é errado isso daí. Às vezes eu entendo, o Espírito Santo traz a mim um olho analítico diferente, que às vezes eu estou até profetizando. Sim, tudo vai bem. Mesmo que não esteja, eu tenho fé que o Deus que eu sirvo vai fazer com que tudo fique bem. Então eu não preciso explicar, expor, abrir o livro da minha vida para pessoas que talvez não vão poder me ajudar. Então, que o que trouxe ao meu coração essa palavra, que a gente saiba a quem revelar as nossas dificuldades, abrir o nosso coração, pedir ajuda, pedir oração, a quem correr no momento de angústia, mas que acima de tudo, que a gente não blasfeme em nenhum dos momentos de dificuldade. O Senhor Jesus, ele fala em Mateus lá, peguem para convosco o meu fardo, que é leve, meu jugo, que é suave. Então, a gente, por mais difícil que seja a aflição que a gente está passando, ainda é leve, ainda é suave, porque Ele levou tudo que era de mais ruim, tudo que era de mais pesado. Então, que a gente não deve blasfemar, nem atentar contra Deus, indeterminantemente as circunstâncias que a gente está passando. Pelo contrário, a gente tem que profetizar e falar, tudo vai bem, tudo está bem. A gente tem que também usar fé, né? Porque, assim, tudo que a gente fala, a gente atrai, né? Afinal, assim, a nossa boca, ela é profética. Então, se você fala coisas boas, você tá falando que coisas boas vão acontecer. Se você fala coisas ruins, você tá profetizando coisas ruins. Isso é fato. Então, talvez se ela ficasse reclamando, ela tava atraindo aquilo pra ela. E, assim, ela falou, não, tudo vai bem. Mesmo doendo, mesmo machucado, ela acreditava que aquela situação poderia ser revertida, ela acreditava que algo poderia mudar. Então eu creio que no que a gente está vivendo hoje é a gente olhar lá na frente, né? A gente olhar que a gente serve um Deus, que é o Deus do impossível, é um Deus que cura, é um Deus que salva, um Deus que liberta, um Deus que restaura. Então eu não vou temer. Claro que a gente é humano, a gente é de carne, tem hora que dá medo, bate o desespero, a gente fala, e agora? E agora é olhar para Cristo e tudo vai bem. Ah, mas não tá, eu vou declarar até ficar. Independente se eu vou ter que declarar um dia, se eu vou ter que declarar 10 dias. Eu vou declarar porque o meu Deus disse que vai ficar e pronto. Não tem segundo argumento, entendeu? Não existe isso. Não existe o talvez com Deus. Com Deus é sim ou não. E Ele já falou que é sim, então a gente tem que acreditar nisso. Aleluia. É trazer existência aquilo que não existe. A palavra de Deus que fala que se você pedir com fé, estiver no centro da vontade dele, ele traz à existência aquilo que não existe, somente para agradar você. Então, o que é fazer isso? É profetizar em meio à prova, é profetizar em meio a um vale de ossos secos, é profetizar em meio a um filho morto, a um marido assolado ou perdido. É profetizar, é acreditar no Deus que você serve e não no problema que você está enfrentando. Que essa mensagem toque o coração de vocês, espero que vocês fiquem com Deus e lembrem-se, essa quarentena não está sendo para o mundo, está sendo para a gente, para que a gente volte o nosso coração para os nossos filhos, para nossas esposas, para nossa família. Separe um tempo para a sua família, separe um tempo para a sua casa, abençoe o lugar que você mora. Você tem que ser um ministro de Deus na sua casa. Você tem que ser luz aonde há trevas e repelir tudo de mal que assola na sua casa. Se um valente ameaçar entrar dentro da tua casa, é necessário que você seja 10 vezes mais valente que ele. Em nome de Jesus, eu desejo uma ótima noite para vocês aí. Tchau, tchau, meus queridos. Gente, fiquem com Deus. E assim, não esqueçam, tá? Deus em primeiro lugar e depois de Deus a sua família, tá? Então aproveite esse tempo para ter comunhão, para estar mais tempo com seus filhos, com seus irmãos, pai, mãe, esposa, esposo. E assim, sempre no centro da vontade de Deus. Porque grandes coisas Deus tem pra gente. Amém? Aleluia. Boa noite, tchau. gente. Boa noite. Amamos vocês.